Fala moçada, tudo legal? Paulo Cheng aqui novamente com vocês. Você está aqui no meu canal Reflexões Chenguianas. Me ajudem aqui, por favor, deem um like no vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, um canal novo que aos poucos estou tentando aqui engrenar, falando sobre política, economia e alguns assuntos do cotidiano, ok? Então vamos lá para o assunto de hoje. Quero falar sobre esse assunto que tomou as redes sociais, que está em todos os lugares, sobre essa perseguição, esse cerceamento de liberdade que está vindo lá de cima, né, do STF. Mais uma vez eu torno a falar aqui do STF, né, agora pesando um pouco as palavras, porque o negócio aí é um cerceamento, né, ditatorial, oficial, né, para aqueles que pensavam que com a ascensão de Bolsonaro ao poder, né, Bolsonaro iria instaurar, né, uma perseguição ferrenha aos meios de comunicação, ia cercear, ia colocar mordaça em todo mundo, mas foi o contrário que aconteceu. O Bolsonaro está aí lutando, inclusive ele está com uma PEC aí que vai estar se preparando aí justamente para reforçar esse direito de expressão, de liberdade, né? Então é o contrário do que a esquerda berrava e vaticinara o ano passado em relação, durante a campanha eleitoral, dizendo que com a ascensão do Bolsonaro à presidência, o Brasil entraria num período negro de trevas, né, de ditadura mesmo, de cerceamento de direitos e liberdades e tudo mais. Então isso não aconteceu, óbvio, e hoje a perseguição vem justamente, né, daquelas pessoas que acusavam o Bolsonaro de que ele iria tolher as liberdades. Então a gente vê aí humoristas, a gente vê aí pessoas, até youtubers, sendo processados, né, por políticos justamente por expressarem os seus pensamentos. Então é algo que é constitucional, então é algo que está lá, né, uma cláusula pétrea na Constituição Federal, o nosso direito de liberdade de expressão sendo negado justamente o anonimato. É óbvio que a partir do momento no qual temos a liberdade de expressão, isso vem na sua esteira também as responsabilidades, ônus e bônus. Então a partir do momento que eu tenho liberdade de falar o que eu penso, eu sou responsável direto por tudo aquilo que eu estou emitindo, né? Seja verdadeiro ou falso. Então a partir do momento que eu estou usando o meu direito de liberdade para acusar pessoas ou agir de forma criminosa, com certeza a lei está aí, né, para me punir. Contudo, que o meu direito de liberdade esse seja sagrado, pétreo, assim como reza a Constituição Federal. No entanto, o STF não tem tido esse entendimento. Logo, o STF, mais uma vez aqui eu torno a falar do STF, no qual um órgão, uma instituição que deveria resguardar a Constituição Federal em todos os seus detalhes, em todas as suas nuances. Contudo, essa perseguição ferrenha que está acontecendo aí ultimamente é provinda justamente do STF. Então a gente viu aquele caso lá do Lewandowski, né, que deu voz de prisão ao advogado lá durante aquele voo, e o advogado falou aquilo que reflete o pensamento unânime da população brasileira, de que nós não estamos mais satisfeitos com o STF, essa instituição, né, essa quarta instância recursal, no qual toda a crítica, né, que provém da sociedade é justamente pelo mau comportamento, né, desses senhores togados que estão lá. Então a sociedade reflete justamente aquilo que o STF passa para nós, uma instituição que há muito já perdeu a sua credibilidade, há muito não resguarda, né, os direitos, né, e os anseios da população brasileira, e que, ao meu ver, hoje é um órgão totalmente desnecessário. Acabar com o STF hoje é uma coisa complicada, porque isso aí
teria, acho que emenda constitucional, eu acho que um projeto para acabar com essa instituição. Eu creio que seria uma coisa muito complicada. Então, como essa instituição já está muito arraigada, entendeu, no judiciário brasileiro, então eu creio que ele deva permanecer. Mas eu acho muito dispendioso o STF, né? É uma instituição que custa muito caro, né? Hoje em dia a gente vê ali ministros que foram indicados para o STF, né? E que não necessariamente passaram por algum tipo de seleção ou de algum concurso público para estarem ali. O próprio caso do Dias Toffoli mesmo, que foi advogado durante anos e anos da CUT, né? Advogado do PT durante muitos anos, foi reprovado, se não me engano, em 2 concursos para juiz federal, e por indicação do PT está lá, né? Hoje ele é o presidente, e justamente esse Dias Toffoli, que deveria estar ali como presidente resguardando os anseios da população, é justamente ele que está perseguindo, né, alguns dos seus opositores e críticos, né? Vide o caso mais recente agora, né, no qual a revista Cruzoé levantou uma matéria de uma delação, né, no qual o Dias Toffoli, né, com o codinome amigo do meu pai, né, que estava ali relacionado a um caso de propina, né, na Odebrecht. Então respingou nele também. O que ele fez? Ele derrubou a matéria da Cruzoé e também cesseou, né, e respingou também para o antagonista que também postou, né, esse mesmo fato. Então é algo absurdo, né? O Dias Toffoli, ele, em sua defesa, ele alega que todo aquele que critica, que o critica, né, está criticando, né, e maculando o nome da instituição, como se ele fosse intrinsecamente absorvesse, né, a instituição STF, Supremo Tribunal Federal, o que não é. Ele é apenas um ministro que está ali temporariamente, né? Então qualquer coisa que ele cometa que infrinja a lei, né, ele deve ser sim verificado, né, investigado pelas autoridades, e caso se constate algum tipo de criminalidade, algum tipo de delito, ele deve responder sim perante a lei, perante a justiça, porque nem ele, nem nenhum daqueles ministros do STF estão acima da lei. Então eu creio que a lei e a Constituição é para todos, o Código Penal é para todos. E mais um exemplo de demonstração de autoritarismo barato, né, e despótico aconteceu com o ministro, o Alexandre de Moraes. Ele foi para um aeroporto, né, e quando foi passar pela Polícia Federal, ele deveria ser revistado, ele recusou-se, né, usou da prerrogativa de ser um ministro, deu aquela carteirada, né. Você sabe de quem está falando, né, clássica, de quem usa do seu poder, da sua colocação para intimidar as outras pessoas, né? Então, justamente desses ministros que deveriam ser o exemplo máximo, né, de respeito às autoridades. Tudo bem que ele é o ministro do STF, mas ele não é Deus, ele está abaixo da lei. E naquele momento ali, a Polícia Federal, né, dentro das suas atribuições, tinha todo o direito, né, legal, né, constituído de revistá-lo, né? Só que ele não quis, né? A todo custo lá, se eu não me engano, ele foi, mas reclamou muito. Então, ou seja, mais um caso típico e clássico de autoritarismo, de querer estar acima da lei, de passar por cima das autoridades, né? E isso é muito grave. Isso é muito grave. Então essa questão aí do pseudo ligamento do Dias Toffoli, né, com esse pseudo codinome amigo do meu pai, precisa ser muito investigado, né? Eu creio que essa verdade virá à tona, e em se tratando de verdade, né, se constatando que realmente ele tenha culpa no cartório, é caso de impeachment. É caso de impeachment, né? Então eu creio que essa CPI da Lava Toga, ela precisa ir para frente. O STF ele precisa ser passado a limpo, né? Ele precisa ser reformulado, ele precisa passar por uma faxina geral,
né? Então a população brasileira clama por isso, para que esse órgão, essa instituição que em muitas situações se acha acima da lei, acima da vontade popular, acima da sociedade, a população brasileira já está farta, né, desse abuso de autoridade, né, que é exalado, né, na figura de seus ministros, na figura de seus representantes, né. Então a CPI da Lava Toga, ela urge, ela precisa ser levada adiante, o STF precisa ser passado a limpo, né? E eu creio que deveria haver mais critérios, né, para que os ministros do STF fossem aprovados e constassem, né, naquele plano ali. Então eu creio que concurso público, né, por um tempo determinado deveria haver, né? Eu creio que aquele local ali não deveria ser um cargo vitalício, né, mas por tempo determinado. Então eu creio que aqueles cargos ali do STF não deveria ser mais do que 2 anos, né? Então passou o tempo ali determinado de 2 anos, então deveria haver uma nova prova para novos integrantes. Então a coisa deveria ser ali muito, um fluxo muito variável de pessoas, né? Entrando um, saindo outro, e assim que deveria ser. E não uma indicação política, como foi durante anos e anos e anos. Então essa casta que aí está, ultimamente, esses 11 ministros que aí estão, a grande maioria deles foi indicação do PT e do PSDB, né? Então chega disso, chega disso. Então eu poderia aqui citar inúmeros casos protagonizados pelos ministros do STF, como o Gilmar Mendes, né, que é expert em dar habeas corpus a bandidos condenados, já livrou a cara de muita gente aí, e outros ali também, né, que protagonizaram das suas pataquadas, né? Então é urgente essa lava-toga. A sociedade brasileira está farta do STF, então eu creio que a população brasileira, nem nenhum comediante, ou seja lá quem for, não deveria ter o seu direito de livre arbítrio, nem de livre liberdade de expressão para emitir qualquer pensamento que seja ao STF, porque nós somos livres. Se estamos descontentes, né, decepcionados com essa instituição, então nada mais justo do que nos manifestarmos, seja através de palavras, seja através de vídeos, seja através de textos, seja através das redes sociais. Então o STF não tem o direito de tolher, de colocar mordaça na boca da sociedade brasileira, né? Porque isso é um direito nosso, isso é um direito do cidadão brasileiro que reza lá na Constituição brasileira, e eu creio que a Constituição brasileira está acima do STF, não abaixo. Então vamos ver, vamos esperar o desenrolar, né, dos acontecimentos, e eu só espero que a sociedade brasileira triunfe, né, sobre essas instituições, porque elas estão lá para nos servir e não o contrário. Eu gostaria muito que esse modelo de justiça do Brasil fosse totalmente revisto e refeito. Mais uma vez eu torno a dizer aqui que essa é a minha opinião. Não precisamos do STF, essa quarta instância recursal. Eu creio que o judiciário brasileiro deveria ser muito mais enxuto, né? Poderíamos seguir o modelo de vários países desenvolvidos que não têm tantas instâncias recursais como aqui no Brasil. No Brasil, o judiciário brasileiro é algo sui generis no mundo todo, então isso aí precisa mudar, precisa ser revisto, e o judiciário brasileiro precisa ser enxuto ao máximo. Então chega de semideuses, chega de autoritarismo, chega de perseguição à livre expressão, né? Então é isso aí, galera. Fico por aqui. Em breve terei mais vídeos aqui para postar nesse meu canal aqui, Reflexões Cheguianas. Um grande abraço aí para todo mundo.